aqui no podcast, em todo o universo que ele se contempla, sobre parentalidade, para uma parentalidade que leva a criança para o centro disso, né? Falando de uma Uhum. criação respeitosa, não violenta, e das dificuldades de garantir que que isso aconteça, porque ainda assim a gente não vive numa bolha, a sociedade ela não permite, de certa forma, que a gente vá é, performando sempre isso em todos os lugares. Então, a ideia dessa troca, principalmente com você, é tentar entender ali qual é o papel, melhor, colocar a criança nesse centro, né? Novamente, entender assim, as nossas Isso estruturas. é fundamental, Diego. Isso é fundamental e é muito bonito quando tu traz isso, né? Porque quando a gente coloca a criança no centro, ela faz parte disso. Então, quando a gente tem aqui, né, na vida adulta, algumas afetações de como essa criança é, se desenvolveu ao longo disso, Uhum, muito está nessa ausência dela enquanto criança, sabe? sim, Alguns problemas que a gente tem, né? As pessoas vão fazer terapia, vão cuidar de problemas, muitas das uhum, vezes foi porque foi negada na sua infância o seu pertencimento sim. enquanto humano, sabe? Volta para a infância. É, Sim, essa cons- volta para a infância. Exatamente, essa Perfeito. construção é muito importante, né? Para a gente. Aí não vou entrar aqui no mundo, impossível, então onírico de falar, vamos criar adultos melhores a partir da infância. Mas é tentar resgatar, por mais que talvez muita gente já entenda, né? Essa necessidade de se cuidar da infância como algo precioso e o alicerce maior para toda a nossa construção como Uhum. adultos, né? Como pessoas, como seres humanos pensantes, né? É muito importante a gente entender exatamente isso, e eu acho muito legal quando a gente traz essa visão, né, para pensar na infância da forma que a criança ela tem sim a contribuir nesse ambiente, né, não somente estar ali recebendo informações, recebendo tarefas, incumbência, mas se a gente poder entender. E aí vou tentar nem estender tanto essa pergunta, mas colocar o ritmo das coisas em função do ritmo da criança para que ela possa pertencer, vai para esse local de tipo assim, vou dar um exemplo da minha casa aqui, eu não estou nem querendo usar a minha casa como exemplo. A gente não tem um monte de coisa na sala, mas é porque a gente não gosta, desapegado, não. É porque as crianças não vão lidar bem com isso. A sala é minimalista, quase zero, mas tipo, as crianças vão entender uma hora que aquilo ali é o ambiente delas e que vai poder. Agora elas não têm como, então eu vou ficar brigando com meu filho porque ele tá pegando o que não pode. A gente vai ficar fazendo um monte de coisa, subvertendo a criança para criar, às vezes, um trauma, né? E não entender, calma, calma aí. Não dá para ter isso aqui em casa. Eu não posso fazer isso aqui ainda. Eu não posso fazer aquela coisa, eu não posso fazer tal coisa, porque tem uma criança no meio disso tudo. E ela não vai conseguir acompanhar e eu não preciso fazer com que ela acompanhe, senão subverta, né? Isso é tão bonito, tu tá dizendo, sabe? Porque tu tá falando isso, eu tô pensando, né? Como nós pegamos a criança e queremos forçar a criança a entrar no universo dos adultos, Sim. né? Então, as crianças muitas das vezes são punidas quando elas estão num ambiente que Uhum. tem coisas que elas não podem pegar. Mas tem Exatamente. coisas que elas não podem pegar porque elas ainda não têm a dimensão de entendimento que aquilo ali não pode ser pego. Sim, Mas nós, dentro da nossa individualidade, né, dentro de entender que o ser supremo é o adulto, não entende que a gente também precisa se organizar dentro da experiência da infância. sim. Então, assim, eu tinha uma tia que tinha um monte de bonequinho, tu falou coisa, eu vou falar, e ela ficava maluca, que as crianças chegavam e pegavam aqueles bonequinhos para brincar, mas eram as Aham. estátuas dela da estante, sabe? Mas, assim, para aquelas crianças, para os Era meus sobrinhos, brinquedo. brinquedo, né? Aí ela não tem noção, né? É Uhum. brinquedo, assim, ela pega o negócio, é brinquedo. Então, isso é importante te ouvir e isso ser algo que precisa ser disseminado, porque é nisso que a gente está falando, né? Do Uhum. Sim, respeito da criança, ela fazer parte. Quando você isso. faz essa ação, você entende que a criança faz parte desse universo. Ela Uhum. não é apartada desse universo, ela é Exatamente. parte desse universo. Pode crer, com certeza.